são tanques de grandes dimensões? São tanques aonde a velocidade de saída ou de entrada no tanque, ela é considerada nula, ela é considerada zero. Então, quando eu falo tanques de grandes dimensões, tanto o tanque 1 quanto o tanque 2, se eu falasse a palavra, água sai de um tanque, vamos pensar esse ponto 1, água sai é despejada de um tanque de grandes dimensões através de uma tubulação que passa por uma bomba, em seguida passa por um processo até um processo de expansão em um outro tanque de grande dimensão. Se eu falar essa palavra tanque de grande dimensão, a velocidade é sempre zero. Então eu não tenho energia cinética, ok? Então, a gente vai, depois tem alguns exemplos, mas vocês lembrem, tanques de grandes dimensões. Lá no exercício que eu postei na quinta, eu descrevi isso, tá? Velocidade igual a zero, tanques de grandes dimensões. Se falar tanques de grandes dimensões, quer dizer que a velocidade, tanto de saída quanto de entrada, ela não tem tanta influência no balanço de energia, tá? Então, geralmente, a energia cinética para esse sistema, ela é zero. Então, aqui eu tenho o sistema, aí eu tenho um trabalho gerado pela bomba, e é isso que é a eficiência da bomba, qual que é o trabalho mecânico que a bomba está fornecendo ao sistema, tá? O sistema é todo esse pontilhadinho amarelo, é toda a tubulação, todo o trabalho que vocês vão ter. Então, vocês vão ter um tanque que vai ter um bocal de saída, vai passar por uma bomba que vai realizar trabalho, e esse realizar trabalho está diretamente ligado à eficiência da bomba, e esse trabalho vai ter um ganho ou uma perda de energia. No caso aqui, a gente chama de energia mecânica, mas ela está ela vai ser somada junto com a energia, com o balanço de energia total. Então, vai ser, cair, né? Voltei? Minha internet está bem ruim de novo, tá? A energia. Então, vamos lá de novo. Quando a gente agora tem esse sistema, que a gente tem a bomba, que a gente tem a cotovelos, que a gente tem a válvula aberta, válvula fechada, o que que acontece? Eu vou ter todo um sistema. E nesse sistema, o que que acontece? Eu vou continuar com o balanço de massa, com a perda de massa, que é o quê? Energia cinética potencial mais energia cinética, mais energia potencial gravitacional, mais energia potencial de pressão, é igual todo o outro lado, todo o balanço de energia mais as bombas, tá? Mais as bombas, mais o balanço de energia de qualquer sistema que vai impulsionar algum tipo de perda dentro do sistema. No nosso caso aqui, bombas, tá? Geralmente vocês vão ter tabelado, tá? Vocês lembram daquelas tabelas que eu mostrei para vocês lá no decorrer das aulas, que mostrava o comprimento equivalente quando eu tinha um cotovelo de 90 graus? Agora nós vamos usar bastante essa tabela. Mas eu trago nos exercícios, eu já trago todos os dados para vocês, tá? Então, outra parte bem importante aqui é agora a gente vai... Vocês lembram daquele Fzinho lá que a gente chamava fator de atrito? Também pode ser chamado de calor de atrito, mas na verdade é o fator de atrito. É o quanto, vocês lembram daquele fator de atrito 64 dividido por Reynolds? Vocês lembram disso? Vocês vão ter que voltar várias aulas, tá? Desde aquela da nossa primeira aula, depois da primeira avaliação, que a gente faz toda a parte de equação de continuidade, quais que as influências de Reynolds. Então, aqui é bem importante a parte de atrito. Muitas vezes ele é calculado, e vocês lembram do exercício que eu pedia para vocês confrontarem as duas, a Universal e a Hazen-Williams? Vocês lembram? A gente vai fazer bastante também a partir de agora nesses nossos exercícios, tá? Então, dentro de um sistema total, dentro de uma linha, dentro de uma tubulação que eu tenha
algum tipo de bomba, por exemplo, a gente sempre trabalha o quê? Esse sistema, que está uma caixinha preta aqui, na verdade, é esse sistema aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho um tanque, tenho uma saída, eu vou ter uma válvula e eu vou ter uma tubulação que vai chegar num outro tanque, tá? Esse é o meu sistema onde eu tenho o trabalho realizado pela bomba. Dentro desse sistema considerado, o que que eu tenho? Eu tenho a energia inicial do fluido, que é a energia do primeiro tanque, todo o balanço de energia, aí vai sair pela tubulação e vai chegar na bomba, tá? A bomba, o que que eu tenho na bomba? Na bomba eu tenho um trabalho, a bomba realiza um trabalho no fluido, e essa bomba, ela vai perder energia por atrito. E essa energia por atrito, tanto a gente pode calcular, que está diretamente ligado à eficiência da bomba. Quanto maior a eficiência da bomba, geralmente o atrito ele pode ser um pouco menor, dependendo da situação, tá, gente? E depois a gente tem a energia final do fluido. A inicial é antes de entrar na bomba, lá naquele primeiro tanque, que eu tenho a tubulação que vai descarregar a água e vai chegar na bomba. Passou pela bomba, eu tenho a energia final do fluido, que é quando ela vai entrar no segundo tanque. Então, sempre a gente vai fazer o balanço de massa no ponto 1, antes da bomba, vai somar com um atrito, com uma perda de carga, tabeladas muitas vezes, mas dá para a gente calcular. Acho que um dos exercícios eu mostro como calcula, é bem fácil, tá, gente? E depois a gente tem um ponto 2, que é o balanço de massa ou a perda de carga final do fluido, tá? Então, como que se dá agora o balanço? Energia inicial do fluido mais o trabalho é igual à energia final do fluido mais a energia de atrito da bomba, tá? Nada mais é do que agora a gente fazer todo o balanço de energia cinética, mais potencial gravitacional, mais potencial de pressão, mais o trabalho da bomba, tá? É um acréscimo agora ao nosso sistema de energia, ou balanço de energia. Então, aqui tem como que ela se escreve, na verdade. Então, a gente tem energia potencial de pressão, o balanço de energia normal que a gente já trabalhava, né? Energia potencial de pressão, que é a pressão no ponto 1 dividido pela densidade do líquido, mais a energia cinética, que é a velocidade, vamos supor, no ponto 1 antes da bomba, dividido por 2 vezes a gravidade, mais a altura do primeiro tanque. Vocês vão ter que tomar bastante cuidado aqui, e o exercício que eu coloquei resolvido lá, eu expliquei o que, que são as alturas, porque muitas vezes a altura, ela está na linha, e daí quando a bomba está na linha da altura de um dos tanques, uma das alturas é considerada zero. Mas eu expliquei bem certinho lá, depois vocês dão uma olhada comigo para ver se vocês têm dúvidas, tá? Então, o que que acontece agora? Além do balanço de energia do fluido, a gente vai ter um trabalho realizado pela bomba, ou, na verdade, um calor ou um atrito, um calor que seja gerado por essa bomba, tá? Então, vai ser... O que é o trabalho da bomba? Nada mais é do que o balanço de energia dos dois pontos do fluido, tanque 1, tanque 2, ponto 1, ponto 2, mais a perda por atrito da bomba. Esse é o trabalho realizado pela bomba. Então, o trabalho mecânico gera sempre qualquer acessório que eu tenha ao longo da tubulação vai gerar uma mudança tanto na perda de carga quanto na perda de energia. Mas a perda de energia é um tipo de perda de carga, tá? Então, vai acontecer essa mudança na energia da pressão, na energia cinética e na energia potencial do fluido. E, consequentemente, quando eu tenho as bombas, vai liberar calor ao fluido, geralmente devido ao atrito. Então, agora é bem importante o fator de atrito. A gente já tinha conversado lá, o que é o fator de atrito? É o quê? É a porosidade da tubulação dividida pelo diâmetro, mas também tem influência em o quê? Tem influência no número de Reynolds. Fator de atrito é o quê?
64 dividido por Reynolds. Tá, mas agora, então, eu tenho várias influências. Eu tenho influência da bomba, a bomba vai gerar um tipo de calor ao sistema, esse calor vai aumentar ou diminuir o atrito do líquido com a tubulação. Então, agora precisam ter bastante influência. Então, bombas é importante, Reynolds, muito importante. Então, vocês vão ter que sempre trazer junto esses dois. Aqui eu tentei trazer um pouquinho da... Deixa eu trazer a telinha de vocês aqui embaixo. Então, trabalho agregado. Trabalho que o fluido vai absorver. É a energia final do fluido menos a energia inicial do fluido. Então, é a diferença de balanço de energia, que é aquelas energias que a gente já sabe calcular, mais a energia de atrito que a bomba e a tubulação causam no fluido, no transporte do fluido. A gente pode fazer algumas simplificações, como a gente fez lá na frente, de dividir tudo pelo, como o fluido nunca não muda, nesses casos, a gente dividia pela densidade. Dá para dividir também pela gravidade, que daí dá para a gente extinguir algumas partes do sistema, tá? Então, na equação final, cada um dos termos tem dimensão de comprimento ou de altura, comprimento da tubulação. Então, a gente faz o balanço de carga localizado quando eu tenho vários cotovelos, bombas, válvulas. E o balanço de carga é localizado e distribuído. Distribuído, vocês fazem da tubulação. Então, agora a gente vai juntar os dois. Por isso que os exercícios são bem extensos, porque a gente faz o balanço antes da bomba, balanço de sucção e de, agora esqueci o outro nome, mas são os dois tipos de balanço. Então, a gente faz todo o balanço antes da bomba, todo o balanço depois da bomba, para o sistema todo, para a distribuída, e depois a gente faz o balanço para cada equipe. Tem 5 válvulas, tem 6 válvulas, e a gente vai fazer o balanço para todo mundo. Por isso que os exercícios são bem assim extensos. Trabalho de bomba ou capacidade ou potência, por exemplo, define-se como altura desenvolvida pela bomba. O trabalho por unidade de peso, massa vezes gravidade do fluido que a bomba é capaz de fornecer. Então, quanto trabalho que a bomba precisa fazer para, por exemplo, aumentar a velocidade ou fazer com que o fluido ganhe altura, tá? E que escoa em uma determinada vazão. Essa altura pode ser calculada através do balanço de energia. Na verdade, a altura vai ser o Z1 e o Z2. O Z1 da primeira parte do balanço de energia cinética potencial mais energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial de altura, eu já tenho uma altura. Então, pela diferença de altura, a gente saber qual que é a capacidade que eu preciso. Eu tenho que elevar, tem um tanque que está a nível do chão e eu tenho que elevar a água de uma estação de tratamento para um tanque a 10 metros de altura. Que eficiência ou que bomba eu preciso usar para que eu não perca potência de bomba, e qual que é a potência e qual que é o tipo de bomba que eu preciso utilizar. Então, eu vou dar só a primeira pincelada hoje na aula, porque vocês vão ter uma disciplina só, basicamente, sobre isso. Vocês vão aprender a calcular qual que é. Tem uma diferença de altura entre o balanço energético do ponto 1, que é o primeiro tanque, vamos supor, e o balanço energético do ponto 2, ou o balanço antes da bomba, ponto 1, e depois da bomba, ponto 2. E eu preciso saber que tipo de bomba eu vou ter que utilizar e qual que vai ser a potência dessa bomba para que eu consiga, vamos supor, ter uma diferença de altura aqui do ponto 1 para o ponto 2, vamos supor, de 10 metros.
Então, vocês vão começar a calcular isso, mas vocês têm que saber muito bem calcular toda a parte de energia, tá? Então, é chamada também de altura desenvolvida pela bomba, ou trabalho, ou potência. Qual que é o trabalho, qual que é a potência que eu preciso para essa bomba, para ela fazer isso para mim, sem que eu tenha um gasto excessivo de energia, um gasto excessivo ou que o atrito seja muito elevado. Então, vocês vão ter que escolher o tipo de bomba, mas isso é depois, tá? A potência útil ou potência do eixo também chamada de eficiência. Geralmente, quando a gente trabalha com bombas, a gente sempre trabalha em eficiência. Qual a eficiência da bomba, tá? Mas, na verdade, nada mais é do que a potência útil ou a potência que eu preciso para que o fluido seja elevado, por exemplo, como eu estou falando aqui, em 10 metros. Um desnível entre o tanque 1 e o tanque 2 de 10 metros, eu preciso de uma bomba. Então, é calculada também como potência útil, tá? Que é a energia, que é a potência que a mesma vai fornecer ao fluido para que a vazão aumente ou a vazão seja desejada para vocês. Nada mais é do que o balanço ou que a massa vezes a gravidade vezes a altura que eu quero, tá? Isso é a potência. A massa de líquido que eu tenho que transportar, a gravidade, que é sempre importante, mas muitas vezes a gente consegue fazer um balanço da gravidade, vezes a altura, que é a diferença de altura Z1 e Z2 que eu preciso para que a bomba seja eficiente. Então, devido às perdas por atrito, nos diversos componentes das bombas ou componentes de bombas, fugas internas de líquidos, devido então a parte de vazamento, devido à alta pressão ou também à baixa pressão. Então, a potência da bomba ou do motor, denominada potência no eixo ou potência de freio, deve ser maior que a potência útil transmitida ao fluido. Então, essa parte de bombas, ela é bem importante, ela, assim, eu vou trazer só o básico para vocês, para depois, eu deixei um material, acho lá no sistema, para vocês darem uma olhada, mas o que eu vou utilizar aqui só é a eficiência da bomba. Depois, toda a parte de qual bomba vocês utilizam, bomba de vácuo, bomba de sucção, bomba centrífuga, e tem vários tipos de bombas e qual é a perda de carga de cada tipo de bomba e qual a potência de cada uma, vocês vão ver depois, tá? Então, a eficiência da bomba vai ser o calor transmitido e o calor o trabalho que a bomba transmite, o trabalho que o líquido ou que a bomba vai consumir, isso é chamado de eficiência. Então, a relação entre a energia ou o trabalho potência útil fornecido ao fluido e o trabalho consumido. Então, é quanto que a bomba fornece de trabalho, de energia, e quanto que o fluido vai consumir, tá? Mas o que é o fluido consumir uma potência? Consumir como perda de energia. Então, no caso das bombas, a gente tem vários tipos. As bombas centrífugas, a gente tem eficiência da bomba ou eficiência mecânica. A gente pode calcular a eficiência elétrica, a gente pode calcular a eficiência global. Depois vocês têm, tudo isso vocês vão ver depois, tá lá? Eu não lembro o nome da disciplina agora, tá? Mas vocês vão ver, a gente tem bombas centrífugas, bombas rotativas, que também a gente faz eficiência da bomba ou eficiência mecânica, que é aquele trabalho mecânico, eficiência do redutor, eficiência elétrica, qual que é a eficiência global, qual que é a eficiência volumétrica. Eficiência volumétrica está ligado qual que é a potência, qual que é a eficiência dela em aumentar ou diminuir a vazão. Tem as bombas alternativas também, que dá para a gente calcular a mesma coisa. E nada mais do que o que é eficiência? Eficiência é o trabalho que a bomba vai fornecer ao fluido e quanto que o fluido vai absorver, tá? Então, a gente fala em potência elétrica, potência no eixo e potência útil. Quando a gente tem também um motor elétrico, muitas vezes a gente tem motor e bomba, né? Então, tem a eficiência elétrica, a eficiência global
e algumas informações, mas o que é importante para nós aqui é a eficiência. A eficiência de uma bomba é de 75%. Eficiência vai ser, então, 75% da potência da bomba é absorvida pelo fluido. Então, as eficiências nos motores são altas, geralmente em torno de 95%, é uma eficiência, assim, é como a gente trabalhar com máquinas térmicas, não sei se tem alguém da mecânica aí que já viu máquinas térmicas. As eficiências volumétricas para as bombas, elas têm deslocamento positivo de líquido e variam entre 90% e 100% de aumento. Por exemplo, eu quero aumentar a vazão do meu fluido em 20 litros por segundo. Estava em 80, eu quero passar pela bomba e passar para 100 litros por segundo, metros cúbicos por segundo. Então, quando a gente coloca uma bomba, a gente consegue chegar no nosso objetivo entre 90% e 100%. A eficiência mecânica varia entre 40% e 50% em bombas pequenas e 70% a 90% em bombas maiores, tá? As bombas centrífugas apresentam uma eficiência mecânica entre 30% e 50%, para diferentes fluidos, por causa da diferença de viscosidade. Por exemplo, se eu tenho que transportar um óleo, por exemplo, a densidade do óleo muda bastante a eficiência das bombas. Então, por exemplo, uma bomba centrífuga que eu tenha que transportar um líquido que não seja água, ela funciona entre 30% e 50%, e já para a água ela aumenta para 75%. Então, dá para a gente dizer que, dependendo da viscosidade do fluido, eu tenho que escolher um tipo de bomba que seja compatível. No caso aqui, dá para se dizer que uma bomba centrífuga, por exemplo, não é eficiente para fluidos com alta densidade. Por exemplo, glicerina, um óleo, algum fluido de alta densidade. Já para a água, que a densidade é um pouco menor, ela aumenta para 75%. Tá? Aqui, então, é o que vocês vão começar agora a estudar, tá? E fazer vários exercícios. Então, eu tenho sempre um tanque. Dentro desse tanque, eu tenho uma válvula que vai fazer sucção do líquido. Então, vocês vão calcular toda a parte de sucção. Sucção vai ser até o ponto E. Aí, eu vou ter uma bomba, tá? Vou ter algumas válvulas depois da bomba, vou ter um registro, nesse caso aqui, tá? Vou ter um registro e vou ter o recalque, que é a saída do registro até a entrada do segundo tanque. Então, antes da bomba, a gente chama de balanço ou perda de carga na sucção. Balanço de energia na sucção ou perda de carga na sucção, que é até a bomba. Passou da bomba, eu tenho perda de carga no recalque, o balanço de energia no recalque. Então, sucção é a seção que vai desde o reservatório até a bomba. Isso é sucção, eu calculo até aqui. E depois eu tenho um recalque, que é a seção que liga a bomba até o reservatório. Ok, gente? Então, vocês vão fazer toda a parte. Nada mais é do que o ponto 1 e o ponto 2, ponto inicial e ponto final. Só que agora a gente tem um acessório aqui que vai dividir o nosso processo. Então, eu faço todo o balanço de massa para a sucção e depois todo o balanço de massa para o recalque. Na sucção, o que a gente tem aqui? Na sucção, nesse caso aqui, a gente teria que calcular as peças. Vamos começar pelas peças. Então, perda de balanço, vocês iam dividir o exercício, se fosse esse aqui, vocês iam dividir nesse sistema. Balanço de carga ou perda de carga distribuída. A distribuída, vocês iam fazer isso aqui. Iam somar esse pedaço de tubulação mais esse pedaço de tubulação. Isso aqui seria o nosso balanço ou perda de carga distribuída, que é o somatório da extensão de tubulação. Isso é a distribuída. Aí depois vocês iam fazer, daí ia ser perda de carga distribuída na sucção. Ia ser esse comprimento que vocês vão ter e esse comprimento que vocês vão ter.
Isso é a distribuída. A localizada na sucção, a gente tem uma válvula aqui, a gente tem um cotovelo aqui, tá? Isso aqui seria os nossos 2 acessórios. Aí, o somatório da distribuída e da localizada, vocês iam ter a perda de massa total antes da bomba, na sucção. Aí, vocês vão fazer a perda de massa no recalque. No recalque, o que vocês têm, gente? Vocês têm uma válvula de retenção. Aí, geralmente, essa válvula ou o registro vai dizer assim, ó, o registro está 75% aberto, a gente tem que tomar um cuidado aqui, porque lá nas tabelas vai dizer, um registro tipo globo, 25% aberto, 100% aberto. Então, para a segunda parte, para o recalque, cálculo da perda de massa, perda localizada. Então, a gente tem a localizada, ou a distribuída. A distribuída, a gente ia só ter esse pedacinho aqui no recalque, né? A gente ia saber o quê? Tem 20 metros de tubulação do registro até o recalque. Ok. Então, o que a gente tem? Agora, de localizada. De localizada, a gente tem uma válvula de retenção, depois a bomba. A gente tem um registro globo, depois a bomba. A gente tem um cotovelo aqui. E a gente tem uma chamada de expansão aqui. Tá? Eu fiz um exercício bem explicado para vocês não perderem nenhum passo e vocês vão ver que é bem tranquilo, só a gente tem que tomar bastante cuidado, sempre. Vocês vão trabalhar na sucção e no recalque, na sucção e no recalque. Sucção antes da bomba, recalque depois da bomba, tá? Depois vocês vão calcular toda, daí depois que vocês souberem fazer toda essa parte de balanço de massa, perda de carga antes e depois, vocês vão voltar lá na disciplina e vão trabalhar qual que é o melhor tipo de bomba para que eu consiga aumentar a vazão, a velocidade de entrada, então vai aumentar a velocidade cinética aqui, para encher mais rápido o tanque final, ou ter qual que é a potência da bomba para que a válvula faça uma sucção muito mais rápida. Então, é isso que vocês vão trabalhar depois. Mas vocês têm que saber muito bem o que vocês estão calculando aqui. Então, sucção e recalque. Perda de carga por atrito. Quem pode me dizer aí o que é perder carga por atrito? Sem olhar aqui o que está escrito. O que é perder carga por atrito? Vocês lembram da camada limite lá? Que é a velocidade na superfície interna da tubulação tende a zero ao longo de um espaço. Ela começa aumentando e ela vai tender a zero, tá? Ela tem um perfil de velocidade. Como que eu perco, ou como que a energia é perdida através de atrito? Por que o atrito é muito importante dentro de tubulação e por que é importante depois para vocês decidirem qual bomba vocês vão utilizar? O que é perda por atrito? Se eu pedisse isso na prova, defina perda de carga por atrito. O que vocês iam falar para mim? Defina em 2 linhas o que é perda de carga ou perda de energia por atrito. Quem vai falar para mim aí? Quem falar ganha meio ponto na prova. Fabrício, você que está aí com Flávio, Ana Carolina, quem eu estou vendo aqui? O que seria a perda de carga por atrito? O que o atrito faz no fluido? Aí dá para a gente explicar toda a segunda prova em cima dessa palavra, atrito. Ou toda a disciplina. A gente pode descrever mecânica dos fluidos com essa palavra, atrito. O que o atrito gera e quais que são as influências do atrito de um fluido dentro de uma tubulação? Não é a perda de energia do fluido dentro da
Tubulação? Tubulação, isso aí. O que que eu posso fazer se eu aumentar o atrito? Eu vou, entre aspas, aumentar o calor do fluido dentro da tubulação. Se eu aumento o calor do fluido dentro da tubulação, eu diminuo a viscosidade. Se eu diminuo a viscosidade, vai mudar o meu Reynolds. Então, tudo isso está ligado, tá, gente? Se eu ter uma mudança de energia ou uma perda de carga por atrito, o atrito sempre vai gerar perda de carga. E o atrito está ligado a quê? Viscosidade, está ligado à densidade, viscosidade cinemática, a densidade, está ligado à temperatura, ganho ou perda de temperatura, geralmente é ganho. Quanto maior o atrito da tubulação, maior é o ganho de energia. Se eu aumentar o atrito, eu vou perder massa. Se eu perder massa, eu vou fazer o quê? Se eu ganho calor, se o fluido ganha calor com o atrito, com a rugosidade da tubulação, o que que acontece? Vai mudar meu Reynolds. Se muda o Reynolds, muda a espessura da camada limite. Se mudou a espessura da camada limite, muda a velocidade. Se mudou a velocidade, mudou a vazão. Então, basicamente, atrito é quem domina ou quem vai mandar na mecânica dos fluidos. Se eu falar a palavra atrito, está ligado a tudo. Está ligado a Reynolds, está ligado à temperatura, está ligado a balanço de energia, está ligado à perda de carga, balanço de carga, perda de carga, como que a gente chama, e tem troca de calor entre o meio e o fluido, entre a tubulação e o fluido. Então, atrito é muito importante. Então, quero que vocês levem daqui dessa disciplina a palavra atrito, tá? Atrito, mecânica dos fluidos, atrito, tá? Hoje eu trouxe um exercício para a gente calcular. Eu trouxe ele bem resolvido, eu vou explicar ele, a gente vai conversar. E depois a gente vai, vocês vão, eu trouxe ele todo resolvido e eu dei um presentinho para vocês, tá? Eu resolvi a letra A e eu pedi na prova para vocês a letra B. Olha só como eu sou querida, tá? Ele é bem assim, extenso não, mas vocês, na verdade, vão ter que seguir os mesmos passos para vocês conseguirem resolver. Acho que eu até dei, acho que vale até 3 pontos, eu acho que eu coloquei para vocês lá para ajudar. Então, vocês vão ter agora, a partir de agora, exatamente esses sistemas, tá? Então, ó, considere um típico problema de escoamento da figura abaixo. A gente tem exatamente o que eu conversei lá atrás, né? Então, vocês, depois, aqui para nós, aqui no caso, eu tenho uma bomba, tenho uma válvula, tenho um filtro e vai para... Então, primeiro, eu tenho um tanque inicial. Nesse tanque eu tenho uma redução de escoamento, que é a primeira tubulação que sai do tanque inicial. Aí eu tenho 1 metro de tubulação, tenho uma bomba. Daí depois eu tenho uma válvula e tenho um filtro. Entre a válvula e o filtro eu tenho 2 metros. Tenho um filtro, tenho 1 metro. Daí eu tenho um cotovelo, mais 3 metros. Tenho outro cotovelo, mais 3 metros. Tenho um outro cotovelo aqui, mais meio metro. E eu tenho uma expansão. Expansão, aqui eu tenho uma redução, que é quando eu saio de um tanque de grandes dimensões, por exemplo, e eu tenho um afunilamento da tubulação para a saída. Tem uma tubulação, vou ter uma expansão, que é de um diâmetro menor para um diâmetro muito maior. Tubulação ou vazão de saída, expansão. Então, redução, expansão. Aqui eu tenho uma válvula, tenho uma bomba, então a gente vai ter que calcular tudo isso, tá? Ó, o sistema, volta. O sistema tem um tubo de diâmetro nominal. O que é o diâmetro nominal? Eu vou ensinar para vocês como calculo o diâmetro nominal, é o diâmetro interno da tubulação, tá? Um diâmetro nominal de 1,5 polegadas e uma vazão mássica. Vocês vão ter sempre isso. Eu preciso de uma vazão volumétrica, e aqui eu estou dando para vocês vazão mássica. A vazão mássica, eu tenho uma vazão de 1,97 quilogramas por segundo. Para a vazão volumétrica, eu só divido pela densidade. Eu fiz ali para vocês depois, tá?
A densidade do fluido é constante ao longo da tubulação, de 1,25, e a perda de carga no filtro, ele está dando para mim uma perda de carga no filtro de 100 quilopascais. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui também. Então, geralmente, nos enunciados, eles vão dar todas as informações. Vocês só vão ter que tomar bastante cuidado. Por isso que eu resolvi fazer esse exercício aqui junto, para vocês... Depois vocês vão ter um bem igualzinho na prova, vocês só vão mudar a viscosidade e o Reynolds, tá? O que é fluido newtoniano? Fluido newtoniano é o fluido que não muda a viscosidade desde do primeiro tanque, vai passar por uma bomba, vai passar por uma válvula, por um filtro e vai chegar numa expansão. Então, geralmente, o que acontece? Como a gente sabe que tem perda de carga, tanto na bomba, principalmente ganho de energia que a gente falou lá atrás por atrito, e passou numa válvula, passou num filtro, vai mudando, o fluido vai ganhando energia, e daí quando a palavra vem newtoniano, é um fluido que não muda a densidade ao longo da tubulação, tá? Então, a gente considera a densidade sempre igual, tanto no primeiro tanque, passou por 50 acessórios, a densidade não muda, tá? Isso é um fluido newtoniano. Daí tem alguns outros que depois dá para vocês treinarem também aqui, que daí muda, tá? Já não é mais newtoniano. Aí a gente já tem um Reynolds diferente e o fluido vai mudar a densidade ao longo da tubulação. Eu posso pedir a densidade, por exemplo, mas nós vamos fazer só esses dois primeiros. O primeiro vai estar resolvido aqui, o segundo está lá na provinha, tá? A perda de carga através do filtro é de 100 kPa. A perda de carga a gente não tem em quilopascal, em pressão, né? A gente não pode dizer que uma perda de carga seja em pressão, então a gente tem que trabalhar um pouco aqui. Deve-se considerar a perda de carga na entrada, na válvula globo, válvula está aqui como dizendo como aberta, e nos 3 joelhos, 90 graus, rosqueado. Calcule a perda de carga total considerando os dados. Eu tenho viscosidade do fluido de 0,34 Pascal por segundo e um Reynolds de 212,4, tá? Tem duas informações. Tem todas as informações no enunciado e depois tem mais duas informações. O que vocês precisam começar a fazer, tá? Primeiro, vocês vão sempre, e agora é bem importante, sempre na física ou em qualquer, quando eu tenho bastante informação no enunciado, eu quero que vocês façam o quê? Até na prova. Anotem todos os dados do problema, porque às vezes a gente acaba errando em alguma parte bem simples e era todo o exercício. Então, dá para eu considerar para vocês, tá? Então, primeiro, vocês vão sempre anotar todos os dados do problema. Vão verificar o que deve ser ajustado e o que eu tenho que converter de unidades. Por exemplo, aqui, diâmetro nominal de 1,5 polegadas. Diâmetro nominal é o diâmetro interno. Então, primeira coisa, eu tenho que calcular o diâmetro da tubulação, não o diâmetro interno. Pode-se dizer que o diâmetro externo, porque depois eu preciso calcular lá na frente a área, né? Tenho velocidade cinética, eu vou ter área, tá? Então, primeiro, 1,5 polegadas equivale... Isso é tudo tabelado, tá, gente? Dá pra gente, depois eu passo as tabelas para vocês. É igual a 0,0381 metros, 1 polegada. Como o diâmetro é nominal, quer dizer que equivale ao diâmetro externo. Desculpa, eu me equivoquei aqui. Então, equivale ao diâmetro externo. Então, esse tubo possui uma espessura de 0,15 milímetros, tá? E como que eu calculo? Diâmetro interno da tubulação, que é onde eu tenho a rugosidade, é o diâmetro externo, menos 2 vezes a espessura, que eu tenho a espessura também. Todos esses dados vocês já vão utilizar para a prova, tá? Vocês só vão fazer... Eu mudei algumas coisinhas só, tá? Mas vocês vão seguir bem exatamente esse passo a passo. A massa, eu tenho uma perda mássica aqui. Aqui, ó, uma vazão mássica. Eu preciso da vazão volumétrica. Eu preciso em volume, tá? Metro cúbico por segundo. Eu não posso dizer,
a vazão da minha tubulação é 1,97 quilogramas por segundo. Pode ser, mas a gente utiliza em mecânica dos fluidos e na parte da física, vazão volumétrica. Como que eu transformo uma na outra? Então, eu tenho a massa, vazão mássica, e divido pela densidade. A densidade eu tenho em gramas por centímetro cúbico, eu preciso em quilograma. Eu divido uma pela outra, tá? Depois eu vou fazer ali na frente. Outra coisa bem importante que vocês vão ver ao longo dos exercícios. Perda de carga no filtro. Então, no filtro, há uma perda de carga de 100 quilopascais. Eu preciso a perda de carga sempre em metros por segundo metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso é perda de carga. Quanto de carga, de energia eu perdi por metro, tá? Então, como que eu faço? Vocês têm lá, tem uma perda de carga geralmente é dado por esse zinho circunflexo, perda de carga no filtro, 100 quilopascais. Se eu dividir pela densidade, 1.250, eu vou ter a perda de carga ou a vazão, a perda de carga mássica, tá? Então, primeira coisa, vocês dão uma olhada no diâmetro, sempre cuidem bastante o diâmetro, do interno para o externo, tá? Dão uma olhada na vazão, sempre é vazão volumétrica, não é vazão mássica. A densidade sempre vai ser em quilograma metro cúbico. E a perda de carga, por exemplo, no filtro, numa válvula, alguma coisa que eu fornecer para vocês, sempre tem que ser em metros quadrados por segundo ao quadrado. Eu estou dando aqui para vocês quilopascal, tá? Quilopascal é a mesma coisa que 100.000 quilograma metro cúbico por segundo ao quadrado. Isso é pascal. Pascal é quilograma metro cúbico segundo ao quadrado, tá? Aí eu divido pela densidade e eu tenho a minha perda de carga em metro quadrado por segundo ao quadrado. Até aqui alguma dúvida, gente? Estão quietinhos. Não, pro bem tranquilo. Tá. O cálculo da perda de carga deve considerar todos os itens, sempre, vocês não percam nenhum item, porque a soma da perda de carga total vai ser a perda de carga na saída do primeira tubulação, mais a perda de carga lá no final, lá na entrada do segundo tubo, mais a perda de carga no filtro que eu falei para vocês, mais a perda de carga em todos os outros acessórios. A perda de carga nos outros acessórios, geralmente é tudo tabelado, então vocês só vão somar. Ah, tem 5 joelhos, 3 cotovelos, vocês vão somar, é tabelado, tá? Então, o cálculo da perda de carga deve considerar todos os itens que contribuem com a energia do atrito, são eles tubos, válvulas, válvula globo, joelho, cotovelo, filtro, entrada e saída do sistema, entrada e saída do tanque e a expansão. Os tubos, válvulas e joelhos são chamados de agregados nos cálculos e a gente usa o comprimento equivalente deles, tabelados. Assim, a energia de fricção ou energia de atrito do sistema é dado pela soma total de todos os balanços. Vocês vão fazer o balanço total na saída do primeiro tanque, o balanço na entrada lá da expansão. No nosso caso aqui, eu forneci um filtro, se não é tabelado, e vocês têm a soma dos comprimentos equivalentes ou das perdas de carga para cada acessório. Então, o que vocês vão ter que calcular aqui é o que a gente fez até agora. Perda de carga, o balanço de carga na saída do primeiro tubo, ponto 1, e na expansão, ponto 2, mais o somatório de todos os acessórios. Então, primeiro passo, eu estou resolvendo para vocês um que tem a letra A lá, que é a viscosidade de 0,34 pascal por segundo, e um Reynolds de 212,4. Então, eu tentei dividir em passos para vocês conseguirem entender e resolver a prova. Então, depois que eu terminar a aula aqui, vocês já vão lá para a prova e já resolvam o último exercício. Ele é exatamente igual, tá? Primeiro passo, definir o tipo de fluido e o regime, tá? Lá já disse para vocês, é um fluido newtoniano, que não muda a densidade ao longo da tubulação, e
Dependendo, a gente já tem um Reynolds de 212, quer dizer que é laminar, né? Já não precisa nem, você já vendo o valor, vocês podem até colocar lá para mim na prova, Reynolds laminar é até tanto, turbulento até tanto, só para vocês fixarem. Então, o primeiro passo é isso ali, definir qual que é o tipo de fluido, já está dizendo lá, sempre vai dizer no enunciado, é newtoniano, não é newtoniano. O segundo passo, vocês vão pegar as tabelas e vão pegar os comprimentos equivalentes. O que são os comprimentos equivalentes? Vocês vão, primeiro, somar toda a tubulação. Quantos metros tem a tubulação total? Então, vamos lá. Vocês têm 1 metro até a bomba, 1 metro, mais 2 metros da bomba até o filtro, 3 metros, mais 1 metro, 4, mais 3, 10, não, 4, 5, 6, 7, 7 mais 3, 10, mais meio aqui. Então, a tubulação toda, desde o tanque 1 até o tanque 2, eu tenho 10 metros e meio, tá? Aí, agora, a partir dos outros, a gente tem tabelado. Uma válvula, faltou um Lzinho aqui na hora de escrever, uma válvula Globo tabelado, que eu sempre vou fornecer para vocês, equivale a 11,7 metros, tá? O comprimento equivalente para de perda de carga de uma bomba equivale, de uma válvula Globo, desculpa, equivale a 11,7. 3 joelhos, isso tudo está lá no... Eu tenho 3 joelhos de 90 graus, joelhos rosqueados. Cada joelho equivale a 1,28 metros. Eu tenho 3 joelhos, então eu vou ter 3,84 metros. Isso tudo é o que eu tenho no meu sistema, tá? Na minha tubulação. O comprimento total, então, do sistema vai ser o somatório da tubulação e dos acessórios. Então, tudo isso equivale a 26,04 metros. Esse é o segundo passo de vocês. Primeiro passo, vão definir. Primeiro, vão fazer todos anotar todos os dados do exercício, em todos os exercícios da prova, eu quero isso. Que vocês anotem todos os dados, façam todas as conversões, por isso que ela é bem, eu acho ela bastante extensa por causa disso, tá? Então, vocês façam, porque caso vocês zerarem alguma coisinha, eu consigo considerar, tá? Façam isso, depois vocês vêm no primeiro passo. Definem se é laminar, se é turbulento, o que acontece. Se é newtoniano, quer dizer que a densidade não muda. Segundo passo, vamos fazer a soma do comprimento equivalente total, que é o somatório da tubulação, mais de todos os acessórios, tá? Então, no caso, uma válvula e 3 joelhos, faço o somatório, eu tenho o comprimento equivalente. Aí, a gente tem aqui a tabela. Eu vou sempre fornecer qual que é o comprimento equivalente. De um joelho com tantas polegadas, o comprimento equivalente é X. Eu vou sempre fornecer. Forneci em todos os exercícios da prova. Se faltar algum, vocês podem pegar nas tabelas, tipo essa aqui, deve ter em 2 aulas, essa mesma tabela que eu forneci para vocês, tá? Tomem cuidado com o diâmetro e com a polegada, tá? Mas é bem tranquilo quanto a isso, eu forneci tudo. Mas eles sempre têm, a gente consegue tudo tabelado, tá? Segundo passo. Terceiro passo. Terceiro passo, a gente tem que usar um método chamado de método equivalente ou balanço de energia por atrito ou fricção. A gente precisa calcular em 2 pontos. E esses 2 pontos, a gente calcula de 2 formas. A gente calcula a perda de carga, tá? Ou de atrito, num ponto 1, onde eu tenho uma redução, que a gente tem um tipo há uma perda de carga um pouco diferente na redução e na expansão. Então, esse é o passo 3. Vocês vão calcular essas 2 perdas de carga. Para calcular essa perda de carga, vai ser o atrito, tá? O atrito que é gerado tanto por uma redução quanto por uma expansão, dividido pela velocidade cinética. O atrito
é sempre tabelado e eu vou dar também para vocês, porque vocês não têm como dizer para mim, ai, professora, eu não sei, eu sei o diâmetro da tubulação, mas eu não, momento algum, eu falei o material da tubulação, tá? Então, quando falar em atrito, vocês vão ter exatamente qual que é o atrito, qual que é a perda de carga por atrito, tanto por uma redução quanto por uma expansão. Então, nesse caso, para a saída, que é chamado de borda reta, eu tenho uma perda de carga de 0,5, um KF, uma perda de carga por atrito de 0,5, e na expansão, eu tenho uma perda de carga de 1. Então, vocês vão ter que calcular duas perdas de carga. Podem colocar lá. Primeiro, terceiro passo, perda de carga na redução. Perda de carga na redução é igual a perda por atrito tabelado vezes a velocidade cinética. Opa, eu não tenho velocidade cinética. Então, vocês já sabem que tem que fazer o quê? Calcular a velocidade, antes de calcular a perda por atrito, nesses dois pontos. Como que eu calculo a velocidade? Então, vocês têm lá, primeira coisa, vazão mássica. Vocês têm que transformar para vazão volumétrica. Então, divide a vazão mássica pela densidade, vocês vão ter a vazão volumétrica, metro cúbico por segundo. Achar a vazão. Vazão é o quê? Velocidade vezes a área. Quem é a área? Π r ao quadrado. Tá, mas quem que é o raio? Vocês calcularam lá atrás. Raio externo dividido por 2 menos a espessura. A espessura vocês têm também tabelado lá atrás. Vocês calculam o raio. Por isso que eu resolvi fazer um passo a passo para vocês não se perderem nesse... É o último exercício da prova, tá? Aí vocês, velocidade igual a vazão, que vocês calcularam, se tinha uma vazão mássica, passou para volumétrica, dividido por π r ao quadrado. Aí vocês vão achar a velocidade. 1,63 metros por segundo. Achar a velocidade, vocês vão voltar e fazer isso aqui. Tanto para a redução quanto para a expansão. KF, então, vai ser 0,5 aqui. Então, na saída e na expansão. Na saída, KF vezes a velocidade ao quadrado, velocidade ao quadrado dividido por 2, então 0,5 é tabelado, ó, na saída, perda por atrito, dividido pela velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, vocês têm a primeira perda mássica. Então, para sair do reservatório, para ter na expansão, uma redução, vocês vão perder 0,664 metro quadrado por segundo ao quadrado. Primeira perda mássica, na saída do reservatório. Aí vocês vão calcular a perda mássica na expansão do reservatório. Só vai mudar o meu KF. Eu calculei a velocidade. O diâmetro da tubulação não muda. Então, vocês só vão calcular. Então, vocês têm uma perda mássica de 1,328 metros. Tá? Aí vocês têm a perda total. A total é na saída, na expansão, no filtro vocês já têm, e agora vocês precisam dos acessórios. Para calcular a perda de carga nos acessórios, a gente faz o quê? 2 vezes o fator de atrito do acessório, ou o comprimento equivalente do acessório, vezes o comprimento equivalente dividido pelo diâmetro vezes a velocidade ao quadrado. O que vocês têm aqui? Vocês já têm a velocidade, vocês têm o diâmetro ou vocês têm o raio? Cuidado, tá? Então, primeiro, perda de carga na saída, perda de carga na expansão, a perda de carga no filtro vocês já têm para esse exercício, agora vocês têm que calcular essa última parte da equação, tá? Como que vocês calculam? Quarto passo, utilizando a equação agora esqueci o nome, do atrito. Vocês lembram dessa equação? Quem que lembra dessa equação aqui? 16 dividido por Reynolds. Quem que lembra? Lá de uma aula, num cantinho de uma apresentação, e eu disse por que a gente utiliza isso. Quando eu não falo para vocês,
utilizar Hazen-Williams, utilizar a equação universal, e eu só digo para vocês, Reynolds é laminar. Se falar só isso, Reynolds é laminar, e eu preciso calcular o fator de atrito, o que eu faço? 16 dividido por Reynolds, tá? E eu já tenho Reynolds, que é lá no enunciado do trabalho. Então, 16 dividido por Reynolds, eu tenho o fator de atrito do sistema. Então, 0,0753. Aí eu venho para a tabela. 2 vezes 0,0753 vezes o comprimento equivalente da tubulação que a gente mediu lá atrás. Vocês lembram disso? Onde que está o comprimento equivalente? Aqui. 26,04 vezes o comprimento total da tubulação. Eu voltei aqui. Dividido pelo diâmetro, que eu já fiz o cálculo lá atrás. Onde que está o cálculo do diâmetro? Está aqui, ó. Tá? Que eu tenho o raio. E o raio é quantas vezes o diâmetro? Quanto que é o raio? O que é raio e o que é diâmetro? É isso que vocês vão ter que ter bastante cuidado. E eu fiz aqui vários para vocês lembrarem, tá? Vezes a velocidade que vocês já calcularam lá atrás, vocês têm a perda de carga, como é fluido newtoniano, a densidade não muda, vocês não sabem se tem que fazer por Hazen-Williams ou não, e vocês sabem que é laminar. Se é laminar, 16 dividido por Reynolds, ok? Aí vocês fazem o somatório. Energia total é a saída mais a expansão, mais o filtro, mais o somatório de todos, tá? Acharam o quarto passo. Certo, gente? Não é difícil? Não é difícil. Só eles são bem... Vocês têm que ter um passo a passo. Primeiro eu tenho que calcular isso, segundo eu tenho que calcular... E é bem tranquilo, tá? Vocês podem abrir a prova aí para mim? Quem tem acesso ao AVA?